Na penúltima rodada da Olimpíada, a equipa Open de Moçambique enfrentou o Bermudas e no tabuleiro 1, Ivan Andrade enfrentou Sergei Goncharov em uma partida com um final bastante instrutivo. Te convido a navegar comigo nesta partida com uma bela finalização. A partida foi tranquila, E4, C5, cavalo F3, E6, D4 abrindo a siciliana e veio o A6. Bispo D3, bispo C5, com ataque no cavalo que pula para B3, contra-atacando o bispo que agora vai para A7. Veio o roque do Ivan, cavalo C6, bispo F4, Ivan com vantagem no desenvolvimento, dama F6 com ataque no bispo e no peão. O Ivan tinha a defesa, mas preferiu gambitar este peão em busca de maior atividade das suas peças. O bispo está em uma casa fraca, aonde jamais poderá ser expulso por um peão, além de estar nesta diagonal do roque. E o CM não capturou este peão. No xadrez de alto nível, prioriza-se a atividade de peças em vez de ganho de peão. Veio A4 e Sergei faz o seu roque. Agora com o roque, o bispo não tem mais ameaças, então Ivan agora defende o seu peão fazendo o C3. Veio E5 com ataque descoberto no bispo e o Ivan defende com a dama fazendo o bispo C4. Torre E8 centraliza a torre, cavalo A3 desenvolve mais uma peça, veio cavalo G6 e o Ivan evita a invasão deste cavalo que, conjugado com a dama e o bispo, poderiam criar alguns calafrios na posição. E aqui Sergei faz o cavalo D4, entregando este cavalo em troca deste bispo que está muito bem colocado, e o Ivan captura o cavalo em D4 e Sergei retoma em D4 e chegou o primeiro momento da partida. Com este bispo atacado, Ivan Andrade faz o lance que a engine considerou brilhante. Dama B3. O tema é que, se captura este bispo, tem este garfo que, embora troque duas peças por uma torre, as pretas estão perdidas com este rei bastante exposto. Tanto é que Sergei não capturou este bispo, fez o D por C3. Seguiu torre de AD1, colocando a torre em uma coluna mais ativa, cavalo E5, e aqui o Ivan retoma o seu peão em C3 e Sergei decide eliminar este fortíssimo bispo que estava causando alguns problemas nesta diagonal. E a dama vai para E6, propondo a troca de damas, que o Ivan manteve em aberto. Veio B5 e o Ivan capturou de passagem e Sergei retoma o seu peão. E agora Ivan recusa a troca de damas com ataque no bispo, que volta para A7. E após o cavalo C4, as pretas estão com um dilema. Primeiro, este peão não está caindo, senão perde a dama. Segundo, nenhuma peça joga. O bispo não consegue sair. A torre idem, porque o bispo controla esta casa. O outro bispo também não consegue jogar. Com vistas a garantir mobilidade para suas peças, o melhor lance, segundo a engine, é entregar um peão e assim, finalmente, as peças voltaram a jogar como num passe de mágica. Mas o custo foi entregar um peão, dando ao Ivan um peão de vantagem, além disso, um peão passado, e este vai ser o tema
deste final. O Ivan defende a torre centralizando-a. Veio dama F6, que já ameaça ganhar qualidade. Então, dama D2 defende tudo, inclusive o peão. Bispo D2, B4, o Ivan começa a avançar o seu peão passado. Veio o bispo B6, o Ivan faz o rei G2, descravando o peão. Torre de C8, F3 e veio o dama C3 com proposta de troca de damas que foi aceite por Ivan Andrade. Torre D5 com ataque no bispo. Antes de defender, veio este cheque e agora sim o bispo vai para A4. Torre A1 perseguindo o bispo, que tem apenas a casa de C6 com ataque na torre que volta para a primeira fileira. E aqui trocaram um par de peças ao mesmo tempo em que o peão passado avança, estando agora a apenas 3 casas da promoção. Veio o bispo B5 e o Ivan volta a atacar e o bispo vai para E2 com ataque neste peão e o Ivan não dá bola para o peão, avança mais uma casa e o peão está agora a 2 da promoção. O Ivan avançou o peão com tática. O peão não está caindo, uma vez que a torre não pode sair da 8ª fileira porque tem checkmate em 2. Então Sergei ganha este peão de F. Mas o Ivan não dá bola. Tudo que ele quer é promover o peão e aqui ameaça não apenas a promoção, mas o checkmate em 3 lances de maneira forçada. Então a torre teve que recuar para a 8ª fileira e mesmo assim chegou o torre B8 e se tomar com qualquer uma das torres, o Ivan promove e depois vai ganhar uma torre inteira, entrando em um final de torre e bispo contra bispo, ou seja, um final perdido. Então Sergei faz o bispo por E4 ao mesmo tempo em que abre uma defesa nessa torre. Mas chegou o torre C1 que mantém a torre cravada e de novo se trocar entra naquela variante em que vai acabar saindo com uma torre a menos. Então Sergei faz o bispo C6 que defende a torre cravada, bloqueando assim o contacto dessas 2 torres. E assim ele achava que tivesse resolvido todos os seus problemas. Estava enganado, porque aqui Ivan Andrade deu uma grande lição de final. Ivan encontrou esta sequência em que troca primeiro as torres em C8 e veio este sacrifício de qualidade. Porque se captura de torre, o Ivan promove para dama ou torre com checkmate em 2. Então teria que capturar de peão. E agora, após o sacrifício de qualidade, como seguir? O que foi que Ivan Andrade viu ao sacrificar a qualidade? Ele viu o impressionante bispo B8 que sela a partida. O candidato a mestre de Bermudas abandonou a partida. Não tem como evitar a promoção, porque está promovendo de maneira forçada. Não pode capturar o bispo porque promove capturando e com checkmate. Partida ganha por Ivan Andrade com este belíssimo pormenor tático neste final. Que final! Uma aula de final com o agora mestre FIDE Ivan Andrade. Ele que teve um desempenho espetacular nesta Olimpíada, ele que já tinha um rating acima dos 2000, mas não tinha nenhum título. E agora sai direto com um título de mestre FIDE. Nem precisou passar por candidato a mestre, uma vez que o seu rating já ajudava. Só faltava um desempenho bom
em um evento. E esta foi então a sua oportunidade, e vão os meus parabéns para mestre FIDE Ivan Andrade de Moçambique. Vamos ver a precisão da partida. 90% de precisão para Ivan Andrade contra 84% do seu oponente. Com direito a um lance brilhante, o dama B3, largando o bispo, e também 3 lances excelentes, sendo de destacar o último lance, que foi o arremate da partida. E assim então foi a história deste grande embate da Olimpíada, quando o agora mestre Ivan Andrade enfrentou um CM do Bermudas. Por hoje é tudo e até o próximo vídeo.